Capítulo 1140. Bäcklund, Burgo Leste, Rua Pinster, número 7. Depois de um dia agitado, Leonard finalmente teve a oportunidade de fazer suas perguntas. Velho, o que é o castelo de Sefira? A voz ligeiramente envelhecida em sua mente ficou em silêncio por alguns segundos. Ele riu e disse: o lugar onde vocês se encontram todas as segundas-feiras é provavelmente o castelo de Sefira. Leonard nunca esperou ouvir tal resposta. Sua mente ficou em branco por um momento. Ele ficou surpreso, chocado e confuso, misturado com os pensamentos de que era impossível surgir do nada e com os sentimentos pungentes de como as coisas eram complicadas. Depois de um tempo, pressionou em voz baixa: que tipo de lugar é o castelo de Sefira? Como se suspirasse e risse de forma autodepreciativa, Palais Zoroaster disse: na verdade, não tenho muita certeza. Só ouvi alguns rumores. É diferente do mito da criação que você conhece. Há rumores de que o Criador original deixou 9 entidades diferentes. Eram reinos, cidades, rios, oceanos e chaves. O castelo de Sefira era um deles. Pode não ser realmente um castelo, mas outra coisa. Quanto à sua forma exata, você deve saber melhor do que eu. A razão pela qual tenho certeza de sua existência é porque senti ele quando me tornei um anjo, mas não consegui vê-lo e estabelecer uma conexão com ele. Meu bisavô mencionou uma teoria de que as 9 entidades poderiam ter algo a ver com a Sefirote da segunda lista de blasfêmia. Infelizmente, por vários motivos, ele foi incapaz de decifrar os detalhes relacionados a Sefirote. Leonard se acalmou. Recostando-se no sofá, ele perguntou pensativamente: velho, você suspeita que o Senhor Louco seja a personificação da Sefirote? Com base no que viu e ouviu no clube de tarô e nas palestras ocasionais do velho, ele tinha uma certa compreensão dos assuntos relativos às divindades. Após um longo silêncio, Palais Zoroaster respondeu: talvez. Sob o rigoroso toque de recolher noturno, quase não havia pedestres nas ruas de Bäcklund. Ocasionalmente, passavam carruagens transportando pessoas de status nobre. Depois de chegar à casa combinada, Klein não teve pressa em entrar. Ele semicerrou os olhos, ergueu a mão direita e agarrou algo à sua frente. Ele puxou outro Sherlock Moriarty vestindo uma sobrecasaca preta trespassada e uma meia cartola de seda, enquanto segurava uma bengala com incrustações de ouro. Esta era a imagem dele no vazio histórico quando deixou sua residência anteriormente. Como Klein estava bem na frente dele, essa imagem parecia rígida, como um adereço no palco. De acordo com suas experiências anteriores, Klein sabia que este era o princípio do misticismo de uma consciência compartilhada única no tempo. Simplificando, todos eram essencialmente únicos. Se o verdadeiro corpo permanecesse senciente, a projeção não permaneceria senciente. O mesmo acontecia ao convocar projeções de um falecido do vazio histórico, resultado que Klein suspeitava ser atribuído ao seu nível insuficiente. Em suma, suas projeções só poderiam travar batalhas mais mecânicas e instintivas. Algo que era desconhecido para os sábios do passado os impediu de dar uma resposta correspondente, mesmo que eles próprios experimentassem isso. Isso confirmou uma das suposições de Klein. Aqueles fragmentos que um sábio do passado pôde ver na névoa histórica eram algo que ele aprendeu na vida real e estudou. Simplificando, a neblina precisava de um sábio do passado para iluminá-la, pouco a pouco. É claro que Klein também suspeitava que se os fragmentos históricos do mesmo assunto tivessem sido em sua maior parte esclarecidos, o resto muito provavelmente seria apresentado naturalmente. Pelo menos a habilidade correspondente não será perdida só porque não a entendo bem o suficiente.
Enquanto houver uma projeção no vazio histórico, esse estado será um instantâneo completo. Enfim, Klein olhou para a projeção que só poderia agir por instinto. Seu corpo desapareceu de repente e entrou na névoa branco-acinzentada. Como os cães de caça de Fulgrim, que não eram sábios do passado completos, podiam viver no vazio histórico, não havia razão para que um verdadeiro sábio do passado não pudesse. O único problema era que havia um limite de tempo. Além disso, se o tempo passasse, as marionetes do mundo real certamente morreriam. No entanto, isso estava apenas mudando a forma de companheirismo que tinha com um sábio do passado. Quando o corpo de Klein entrou na névoa branco-acinzentada, sua consciência de repente ganhou vida na projeção. Ele ergueu a mão e pressionou a cartola. Com o rosto de Sherlock Moriarty, ele saiu de casa. Seguindo o acordo, ele tirou a chave mestra e colocou-a contra a porta, girando-a suavemente. Sua figura apareceu na sala e, sob o luar carmesim, rapidamente examinou os arredores. Os sofás, armários, cadeiras de encosto alto, mesas de centro e outros móveis eram evidentemente antigos. Pareciam vir do século anterior. No ambiente escuro, com um vestido gótico majestoso e um gorro combinando, Sharon apareceu de repente em uma cadeira de encosto alto. Boa noite, esta Madame Fantoche assentiu levemente e cumprimentou-o. Se ela não tivesse falado, seria uma boneca antiga e requintada. Ao mesmo tempo, Marique, que vestia camisa branca e colete preto, também apareceu no sofá. Senhor, já é inverno. Você não está com frio vestindo só isso? Ah, certo, você está morto, alguém que não tem medo do frio. Depois de satirizar interiormente, Klein tirou o chapéu e fez uma reverência para a loira Sharon, de olhos azuis e rosto pálido. Boa noite, senhorita. Sharon. Ele então se virou e disse a Marique, boa noite. Para este espectro que anteriormente era um zumbi, a impressão mais profunda que Klein teve dele foi seu jogo de cartas com os zumbis que ele controlava. Devíamos jogar cartas quando tivermos tempo. Ele suspirou silenciosamente. A razão pela qual de repente pensou em jogar cartas foi porque ele já havia analisado os estilos de combate do sábio do passado e percebeu que se encontrasse Zaratu, ambos os lados provavelmente acabariam jogando cartas. Você joga uma carta do cônsul Roselli, eu jogo uma carta do imperador Roselli. Você joga uma carta de Bernadette, eu jogo uma do cônsul da morte. Se você jogar a carta o meio louco, vou combiná-la com Amon. Eu não esperava que a batalha entre um vidente um dia se tornasse um jogo de cartas. É um jogo de cartas realista e anormalmente angustiante. Mas Zaratu é um anjo da sequência 1 e ele não me daria a chance de jogar cartas. Além disso, minha taxa de sucesso em convocar figuras importantes no vazio histórico é bastante baixa. Klein retraiu o olhar e tomou a iniciativa de dizer a Sharon, recentemente, precisei fazer algo. É bastante difícil e perigoso. Uma das etapas é coletar sangue Beyonder de 22 caminhos diferentes. Quanto ao caminho do prisioneiro, a única pessoa a quem posso pedir ajuda é você e Marique. Você deve ser hábil em feitiços e deve ter uma maneira de remover a conexão entre seu sangue e você. Na verdade, ele poderia ter tentado convocar o almirante de sangue Senor no local e misturar seu sangue no pote de porcelana. No entanto, não sabia se seria eficaz, nem poderia adivinhar. Afinal, isso envolvia um nível que ultrapassava a sequência 1 e lhe faltava informação. A única coisa que pôde confirmar era que desenhar aquele símbolo não trazia nenhum perigo para ele e para os fornecedores. Devido ao fato de um sábio do passado ter muitos meios à sua disposição, ele até tentou convocar a ex-bruxa Trice. Ele a subjugou facilmente e espalhou seu sangue nas viagens de Groselli.
No entanto, foi inútil. Depois de pensar um pouco, Klein acreditou que uma contradição lógica na linha do tempo havia acontecido, impedindo-o de ter sucesso. Esse sangue foi fornecido anteriormente por Trice do passado. A pessoa que as viagens de Groselha atraiu seria, sem dúvida, a ex-Trice, então equivalia a mudar a história. Como a história não pôde ser alterada, o experimento falhou. Depois de ouvir o pedido de Sherlock Moriarty em voz baixa, Sharon disse sem qualquer mudança de expressão: "Tudo bem. Quanto você quer?" A reação da senhorita Sharon é exatamente como eu imaginava. Klein pegou um tubo de vidro. Um tubo seria suficiente. Vestida com um vestido gótico real, Sharon ergueu ligeiramente a mão direita. O tubo de vidro parecia possuir vida própria quando saiu da palma da mão de Klein e voou. Logo depois disso, a mão direita da mulher parecida com uma boneca pousou em seu pulso esquerdo. Suas unhas de repente cresceram e ficaram extraordinariamente afiadas. Com apenas um leve golpe, uma ferida se abriu em seu pulso. O sangue vazou, mas não escorreu. Em vez disso, flutuou e entrou no tubo de vidro. Quando o tubo foi preenchido, a ferida de Sharon cicatrizou instantaneamente, sem deixar nenhuma cicatriz. A rolha saltou para dentro do tubo e girou algumas vezes para selar automaticamente o tubo. Durante esse processo, Sharon, de rosto pálido, exibia uma expressão impassível, como se tivesse suprimido todos os sentimentos de seu coração. Olhando para o tubo de sangue em sua mão, Sharon estendeu a mão esquerda e tocou-o, deslizando lentamente de cima para baixo. Isso foi feito para remover sua conexão com o sangue. Depois de fazer tudo isso, o tubo de sangue saltou e voou de volta para as mãos de Klein. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Sharon sentou-se em uma cadeira de encosto alto e disse calmamente: "Por enquanto não. Obrigado." Klein balançou a cabeça e estalou os dedos, acendendo uma chama escarlate na palma da mão. A chama subiu rapidamente e envolveu o tubo de vidro. No momento em que a vermelhidão se dissipou, o sangue desapareceu. Esta foi uma nova mudança no salto flamejante. Poderia transferir os itens dele para sua marionete ou corpo. Além disso, todos os tipos de poderes Beyonder anteriores foram aprimorados e modificados. Depois de usar seus novos poderes com habilidade, ele olhou para Sharon e perguntou casualmente: "Como está a digestão da sua poção de fantoche?" Quando conheceu a senhorita Sharon, sentiu que ela parecia uma boneca. Ele acreditava que, independentemente da natureza dela, ou de ser resultado do princípio da temperança, teria sido uma forma de atuação prévia. Seria de grande ajuda para a digestão da poção fantoche. "Nada mal," Sharon respondeu calmamente, "devo ser capaz de digerir tudo em mais 1 ou 2 anos. 1 a 2 anos. Na verdade, por mais rápido que seja, é contado em anos. Mas para mim, faz menos de meio ano. Isso não é algo para se orgulhar. Estava tudo arranjado. É claro, se você contar o tempo em que fiquei pendurado acima da porta de luz, é contado em séculos ou milênios. Invocador de milagres. Se eu puder escapar desse destino, talvez eu seja capaz de criar um milagre." Klein suspirou interiormente e assentiu suavemente. "Quais são seus planos para o momento?" Sharon disse: "Espero restaurar o corpo de minha professora." Marique, que estava sentado no sofá, acrescentou: "Mas você não disse que o líder da ordem secreta, Zaratu, está em Becklund e está intimamente relacionado com a escola de pensamento rosa." "Sim," disse Klein com um sorriso, "esperem pacientemente. Haverá uma chance." Na verdade, isso foi uma forma de consolo. Mesmo tendo se tornado um sábio do passado e encontrado muitos ajudantes, ele não tinha intenção de lidar com Zaratu no momento.
Sequência 1 no auge seria definitivamente e inimaginavelmente aterrorizante. Além disso, quanto mais ele se expunha ao caminho do vidente, mais Klein conseguia entender o quão assustador e difícil era matar Zaratu. Depois de interromper a apoteose de George III, Klein planejava deixar Backlund e ter mais tempo para crescer. Nota: 1. Não posso explicar o que é Sephiroth agora, mas se forem querer spoiler, basta procurar na wiki da novel. Ponto.